Só que o problema é que aonde eu caí já era no espaço para a caminho do meu banheiro na época. Então assim, era um corredorzinho que estava pequeno, porque o meu guarda-roupa ficava nesse corredor também. Então assim, para eu passar a pé, ficava, para mim era perfeito, porque não tinha muito espaço. Era a parede de um lado, o guarda-roupa do outro, e não tinha muito para onde eu ir. Eu tinha dois apoios em vez de ter só um. Então para mim era muito bom, com exceção dessa situação que eu caí, porque eu não tinha muito espaço para me apoiar. Então assim, eu não consegui cair colocando as duas mãos, os dois braços para me apoiar. Eu caí só em cima da minha mão direita. Então assim, teoricamente, se eu tivesse só caído no chão assim, acho que não ia pegar em nada. Mas como eu caí com o peso todo do corpo assim, meio de mau jeito, então assim, eu quebrei o meu punho da mão direita. Se fodeu! Então assim, eu caí e tudo mais. Na época ainda estava mais fácil, eu me levantei, sentei no sofá, me levantei, fui ao banheiro, depois sentei no sofá e a minha mão já virou uma bola, meu punho na verdade, quebrei na hora. Mesmo assim, era dia de prova e a minha prova, a faculdade, como disse, era online, então as provas eram todas no mesmo dia. Então tinha 5 provas para fazer naquele dia. Se eu não fosse, eu ia perder 5 provas. Falei, caramba, perder 5 provas aqui vai ser complicado. Falei, não, eu vou, não tá doendo. Não tá doendo, não tá, vou ir. Aí, enquanto eu guardava ainda os minutos que faltava para minha carona chegar, para minha prima chegar, eu pensei comigo, falei, pô, como eu não tinha que escrever nada, não assinalava nada, deixa eu ver se eu consigo pelo menos escrever meu nome, assinar a prova, porque se eu perder a prova sem fazer nada, isso analisando comigo, avaliando comigo, se eu perder a prova sem nem tentar fazer, eu consigo pegar uma prova para fazer depois, pegar uma DP para fazer depois, algo do tipo. Agora, se eu for lá fazer a prova, assinar a prova e depois não conseguir concluir ela porque a mão começou a doer, aí eu não vou conseguir ter essa boiada de refazer a prova, pegar uma segunda chamada dela. Não, quer saber, eu vou para o hospital mesmo, que é melhor, né? Então, quando minha prima chegou, eu não lembro se foi ela que me levou ao médico ou se eu falei para ela que ela não precisava se preocupar, que eu ia de Uber para o médico. Acho que foi essa segunda opção que eu escolhi. Então, fui ao médico lá, passei na emergência lá do hospital. Então, a pessoa que me avaliou falou, meu braço tá quebrado aqui nesse lugar aqui e tudo mais. E aí ele me alertou aqui, ele falou, cara, mas ó, você tem a fratura aqui, mas você tem essa outra fratura mal curada aqui, que provavelmente não foi agora que aconteceu isso não. Provavelmente você já tinha esse problema de anos anteriores. Ele falou, cara, eu vou te encaminhar aqui para especialista em mãos aqui do hospital, e aí você passa com ela. E aí ela dá uma avaliada para ver se o que dá para se fazer e tudo mais. Se isso que eu comentei aí procede, se seria isso mesmo, mas aí deixa a cargo dela avaliar para você. Não, beleza. Então ele engessou meu braço direito e eu já marquei lá dentro do hospital mesmo, marquei o meu retorno com a outra médica, com a especialista lá, acho que para 1 ou 2 semanas depois, para passar com ela. E passando com ela depois dessas 2 semanas, 1 a 2 semanas, ela deu uma olhada, deu uma avaliada, ela solicitou uma outra radiografia lá no hospital mesmo, e aí ela pegou e falou, cara, ó, seguinte, você tá com a fratura aqui e tudo mais, tem que ficar imobilizado aqui mais uns 30 dias, 30, 40 dias, mas ó, você tem essa outra situação aqui, tá com início de artrose aqui, e provavelmente, com certeza, na verdade, não foi nessa queda atual sua não.
Isso aqui foi alguma situação anterior, algum choque anterior que você teve e teve uma fratura e ela não foi bem tratada e chegou a esse ponto. Na verdade, ela estava com início de artrose, então ela pegou. Ela me questionou se por acaso me incomodava ou alguma coisa. Eu falei, não, cara, nunca senti nada aqui no punho, nunca me incomodou em nada. Até, inclusive, antes de eu ter meu problema atual, eu até tocava instrumento de corda e não me incomodava em nada. Aí ela pegou e falou, não, então, é porque iria incomodar. Então, se não tava, mas logo mais iria e não ia ser pouco, ia ser bastante. E aí eu perguntei pra ela, beleza, mas e aí, como é que a gente resolve isso? Te dá uma pancada aqui no punho, quebra de vez também pra emendar tudo de novo? Como é que a gente vai resolver isso? Aí ela pegou e falou, a gente vai ter que fazer, colocar um pino aqui no seu punho, nesse local aqui. Aí eu falei, caramba, tem que colocar um pino. Eu já tava preocupado porque eu já ia entrar na caixa lá, porque ela falou algo em torno de 30, 40 dias para me recuperar da fratura. Eu falei, quanto tempo será que eu vou perder? Eu, desde quando eu comecei a trabalhar, então, desde 2001, eu nunca fiquei mais do que 10 dias afastado do serviço. E foram poucas as vezes que eu fiquei todo esse tempo ainda, essa sequência de dias. Então, assim, eu não tinha a menor ideia como seria acionar a caixa, ficar afastado do serviço e coisa do tipo. Aí eu falei, caramba, e era próximo ao final do ano também ainda para ajudar. Então eu falei, não, tá bom, se não tá bom e vai ficar pior, então vamos colocar a porcaria desse pino aí, né? Fazer o quê? Ela falou, só que você tá com a fratura, a gente só pode fazer isso também depois que a fratura tiver 100% ok. Tá bom, né? Fazer o quê? Então, peguei afastamento do serviço, comecei a ficar de casa. Então, acho que em final de novembro, já estava legal a fratura. Teoricamente, daria para voltar a trabalhar. Mas, como eu tinha situação para fazer a cirurgia, colocar o pino na mão, então falei, vamos fazer aqui, né? Então já estava com os papéis todos lá, ela fez as guias, solicitou as guias para eu fazer, solicitou a autorização do plano para eu poder fazer. Então, e como já estava entrando no mês de dezembro, já sabia que provavelmente que naquele ano, em 2016, eu não ia conseguir fazer isso não. Como ainda essa história se prolonga um pouco mais, eu vou concluir essa fratura aqui, essa história do pino no próximo vídeo aqui, para não estender demais esse relato aqui, que ainda tem bastante fatos dessa situação. Mas eu não consegui fazer essa cirurgia em 2016, ficou tudo encaminhado para 2017. Por causa da fratura, uma das coisas que era obrigatório fazer com o uso da vitamina D, não era nem que era pedido, solicitado, recomendado, era obrigatório eu fazer, eu tinha que ingerir uma boa quantidade de líquido por dia, de 3 a 4 litros pelo menos, não menos que 3, por culpa da alta dosagem da vitamina D, como acho que eu já comentei. Então eu tinha que beber muito líquido. Então, assim, se eu bebesse muito líquido, eu iria ter visitas constantes ao banheiro. E era o que acontecia. Como eu trabalhava de casa, o banheiro estava a 1,5 m, 2 metros da onde eu ficava sentado trabalhando. Durante o dia não me incomodava muito, não me atrapalhava muito, mesmo indo lá frequentemente. Eu pegava o intervalo de uma atividade e outra com a pessoa no telefone comigo, enquanto estava aguardando algum processo automático. Então eu já ia no banheiro, fazia o que tinha que fazer, voltava e na maioria das vezes não atrapalhava em nada, o cara não ficava esperando eu voltar. Ele estava esperando o computador voltar a liberar para ele fazer algum teste, alguma coisa assim. Então, assim, como eu estava tendo que ir ao banheiro frequentemente e estava só com uma mão, porque a outra estava engessada, e como caminhar já estava difícil, então assim,
Se tá difícil eu me equilibrar e tudo mais com as duas mãos para me segurar ou para me apoiar a parede, se eu tô só com uma mão, ou no caso só meia, porque como eu tô zoado, então não tá com a mão 100%. Então só tô com quase meia mão aqui, pouco mais de meia mão. Falei, não, eu vou parar com a vitamina D para evitar problemas, agravamentos dos meus problemas aqui. Porque se do jeito que eu tô aqui, se eu cair de novo aqui tendo só uma mão para me segurar, eu posso ou quebrar a outra ou desgraçar mais ainda a que já estava quebrada. Então eu parei com a vitamina D por causa disso. E uma última coisa que eu me lembro que seria, acho que interessante comentar também, como eu falei no vídeo anterior, que no banheiro para tomar banho, como eu já não conseguia ficar em pé uns 10 minutos assim para tomar banho, então eu decidi, estava usando uma cadeira para poder fazer isso. Eu até comentei que era uma cadeira de praia, mas na verdade acho que eu me expressei um pouco mal. Não seria exatamente uma cadeira de praia, seria uma cadeira de plástico que tem em qualquer boteco. Que eu falei cadeira de praia, que normalmente tem bastante nos quiosques no litoral. Falei cadeira de praia, mas é uma cadeira de plástico normal. Era uma cadeira dessa que eu estava utilizando. Então, como eu já estava só com uma mão, até enquanto estava engessado, eu pedi para um tio meu, não o mesmo que fez os outros corrimões e a rampa de acesso para minha casa, mas foi para um outro tio meu, para ele colocar uns corrimões no banheiro. Eu comprei lá e pedi para ele colocar lá. Então assim, facilitou bastante a minha situação. Não facilitou mais porque aí o problema não era os corrimões, o problema era a falta de espaço no meu banheiro, que era pequeno pra caramba. Mas ficou mais fácil me movimentar dentro do box lá, com aqueles corrimões lá para me apoiar, para levantar e tudo mais. Então, esses corrimões aqui que eu pedi para colocar, foi a última coisa de importante de 2016. Eu vou continuar no próximo vídeo, porque esse daqui já ficou gigantesco. Então até mais para vocês, até logo mais no próximo vídeo.